Nesse instante, elevamos os nossos corações aos céus, no mais alto céu, para rogar, para enternecer a nossa Mãe querida, nossa amada Maria Santíssima. Mãe querida, nesse instante, elevamos os nossos mais nobres sentimentos a Ti, pois nunca precisamos tanto do seu aconchego, do seu abraço. Mãe, amiga, Mãe amada, temos a certeza absoluta do seu amparo, do seu olhar sobre todos nós. Mas rogamos, permita que possamos senti-la bem perto nesse instante, que nós possamos sentir o teu amor nos envolver, a nos proteger. Abrace o nosso planeta, cura as feridas da nossa alma, do nosso corpo físico. Nos envolve na tua luz, envolva todos nós, nossos filhos espirituais, nossos filhos carnais. Permita que os nossos filhos na espiritualidade sintam também o teu abraço, que as mães na espiritualidade sintam também o seu coração pulsar. E assim nós rogamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos em evolução, agora e sempre. Olá, amigos, é um prazer reencontrá-los. Que o nosso encontro de hoje possa nos aproximar da nossa casa espírita, nos aproximar dos ensinamentos do Mestre Jesus e nos estimular à autotransformação e à reforma íntima. E é sobre reforma íntima que a gente vai falar um pouco, né? Só que antes a gente vai fazer uma introdução, falar um pouquinho de ciência da formação e transformação do hábito. Nós vamos usar como referência O Poder do Hábito, o livro Poder do Hábito, do jornalista americano Charles Duhigg. É um best-seller. Ele fala da formação e da transformação do hábito, fala de várias situações comportamentais, fala de situações do mundo dos negócios. Depois nós vamos trazer esse conhecimento para mostrar como que ele pode nos ajudar na reforma íntima, né? Antes eu queria lembrar o que Kardec nos falou sobre ciência, né? Que Kardec nos disse assim: se a ciência disse uma coisa e os meus escritos outra, jogue meus escritos fora. Kardec está aqui dando uma importância para a ciência, que é fruto do conhecimento do homem, que é fruto do poder dado a ele através de Deus, né? Então, Kardec dá a devida importância à ciência. No nosso caso aqui, a gente vai fazer uma correlação sobre a ciência dos hábitos, né, do poder do hábito, e a relação com o mundo espiritual, a recomendação do Espiritismo com relação à reforma íntima. Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, para reflexão. Por que nós fazemos o que fazemos na vida e no trabalho? Por que o nosso dia a dia é carregado de hábitos, de situações que a gente faz, às vezes sem pensar, né, de forma relativamente automática? Alguém já pensou sobre isso? Por exemplo, o ato, acho que a maioria sabe andar de bicicleta. Hoje depois que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não fica prestando atenção no que tem que fazer, nos movimentos exatos, no equilíbrio, na velocidade. A gente, a partir do momento que a gente aprendeu, isso está armazenado, a gente faz no automático, né? Então, o cérebro opera dessa maneira, né? Ele tem esse mecanismo de aprendizado. A ciência nos mostra, a ciência recente, depois do advento das imagens, do exame de imagens,
na década de 90 para cá, o MIT fez uma pesquisa e descobriu que existe uma área do cérebro que chama gânglios basais, essa área laranja marcada aí no cérebro, que armazena os hábitos, né? Como é que funciona exatamente esse mecanismo, né? É, o nosso cérebro, ele opera da seguinte maneira, assim, existem três componentes para formar o hábito, né? Então, os três componentes vitais do loop do hábito. O primeiro é a deixa, que seria uma motivação, um gatilho. Pode ser um lugar, uma hora do dia, um estado emocional, outras pessoas, ou uma ação imediatamente anterior. Isso pode disparar, ser um motivador, né? O objetivo, após essa ocorrência, seria obter uma compensação, uma recompensa diante de alguma coisa. Ah, você chegou a determinado horário, você quer fazer um lanchinho. Chegou num determinado lugar, você quer usufruir de um lazer. Você está num estado emocional abatido, está cansado, você quer fazer um uso de um produto, de uma bebida, de um alimento para ter como se fosse aquela recompensa, aquela compensação, sabe? Aquele eu mereço, né? E entre essa ligação, esse motivador e essa recompensa, existe uma rotina. Você adota uma rotina, que pode ser um comportamento, uma rotina física, mental ou emocional, né? Então, esses são os três componentes do loop do hábito. Essas três coisas têm que acontecer, tá ok? Voltando no exemplo da bicicleta, como é que o cérebro, como é que aconteceria isso no cérebro com relação à formação desse hábito de você andar de bicicleta? A partir do momento que você já aprendeu, você já tem as instruções gravadas, é como se o cérebro parasse de gravar isso, parasse de prestar atenção nisso. Na verdade, ele vai gravar isso numa área e vai deixar isso ocorrer de maneira automática. É como se você, a partir do momento que você aprendeu que existe uma satisfação dessa situação, o cérebro entende que pode gravar lá para ele usar em outras oportunidades, né? A partir daí, o hábito surge, né? O hábito fica gravado naquela porçãozinha lá do cérebro, né? Mas o fato dele ficar gravado não significa que eles são inevitáveis. Eles podem ser ignorados, eles podem ser alterados e podem ser substituídos. E é isso que a ciência nos explica, né? Nos mostra, né? Então existe, agora vou usar um exemplo da bebida, né? Você pode ter uma motivação de uma celebração, de uma situação de comemoração, ou até de uma situação de cansaço, de sofrimento, uma depressão, em que você está querendo te proporcionar uma recompensa, está buscando um alívio, um anseio de alívio. E muitos procuram a bebida como uma rotina para trazer esse alívio, trazer essa recompensa, né? Esse mecanismo é muito utilizado, né? Vamos olhar para o mundo dos negócios, um exemplo do mundo da publicidade. A partir de estudos de como o comportamento das pessoas e as pessoas adquirem os hábitos, o mundo da publicidade explorou isso, né? O Claude Hopkins foi um mestre nisso, ele é considerado o pai da publicidade, né? Lá no começo do século passado. Então, ele criou slogans baseado nesse conhecimento, estimulando as pessoas a formarem hábitos de consumo, né? Um dos mais famosos é com relação ao creme dental, a Pepsodent, né? Na época do início dessas campanhas, só 7% dos americanos usavam creme dental, né? E ele criou ele despertou no americano uma sensação
de que, a partir do momento que ele usasse o creme dental, ele teria a recompensa de dentes mais bonitos, mais brilhantes, e aquela sensação do ardidinho, né, aquele componente de menta lá no creme dental, gerando essa satisfação do alívio, da sensação de limpeza, né, da sensação do frescor no hálito, na boca, né. Então, ele usou esse mecanismo da formação do loop do hábito para criar um hábito de consumo nos americanos. O que aconteceu? Em 10 anos, 65% da população americana passou a consumir o creme dental a partir desse despertar que ele criou, né? Então, mostrando como o conhecimento de como o hábito funciona, ele é poderoso e o mundo dos negócios soube usar isso, né? A ciência do hábito também pode ser alterada, pode ser utilizada para alterar hábitos viciosos, né? Antes, vamos fazer uma reflexão sobre o que é o vício. O vício, ele é caracterizado por uma debilitação do controle comportamental, de anseios e incapacidade de abster-se de forma consciente e diminuição dos relacionamentos, né? Quem tem ou teve problemas de uso de álcool na família sabe bem o que significa essa situação, né? No começo do século passado, também um americano, Bill Wilson, que era um alcoólatra, ele, em 1934, ele se internou numa clínica em Nova York, e num momento muito difícil, numa noite muito difícil de sofrimento e dor, diante da abstinência e de uso de medicamentos muito fortes, ele fez um apelo para Deus. Ele pediu que, se existe um Deus, que ele se mostre para ele. E naquela noite, o Bill teve uma visão. Ele foi iluminado, ele foi intuído com relação aos 12 passos que ele deveria dar com relação a esse tratamento de cura do álcool. E ele criou o AA, né? Assim nasceu o AA, que é os Alcoólicos Anônimos, que nasceu nos Estados Unidos, hoje está no mundo todo, e é a organização mais conhecida e mais bem-sucedida de mudança de hábitos, né? Esses 12 passos do AA, ele é utilizado por várias outras instituições com relação a tratamento de vários tipos de vícios, né, várias situações. Por exemplo, tratamento de viciados em alimentação compulsiva, vício em jogos, em dívidas, em sexo, drogas, disposofobia, que é aquela situação de pessoas que não querem se dispor das coisas, né, ficam acumulando lixo em casa, viciados em compras, tabagismo, vício em videogame, dependência emocional e vários tipos de comportamentos destrutivos. Então, esse método criado pela AA é utilizado também por várias instituições que usam. E a gente observa que, com relação ao AA, 12 passos, desses 12 passos, 7 passos, pelo menos, mencionam Deus e a espiritualidade, né? Nesse processo de transformação. E a dica aí que o livro nos dá é o seguinte, né? Ele fala o seguinte: se você tem a mesma deixa, ou seja, tem o mesmo gatilho, tem a mesma motivação e fornece a mesma recompensa para aquilo que você deseja, você consegue trocar a rotina e alterar o hábito. Mas como assim? Por exemplo, se você tem uma motivação, né, uma vontade, uma necessidade, um momento emocional, uma situação que você está vivendo que te leva a buscar uma recompensa, se você manter essa recompensa, mas apenas trocar o hábito, trocar a forma que te leva a essa recompensa, você consegue
fazer uma transformação, você consegue manter essa mesma recompensa, mas através de hábitos mais saudáveis, né? No exemplo que novamente a gente dá com relação ao uso da bebida, né? Se você, ao invés, tem uma necessidade, tem um momento difícil, ou até um momento de celebração, mas se você anseia por aquela sensação de alívio, aquele anseio de alívio, aquela satisfação, se você, em vez de buscar a bebida, buscar uma substituição, buscar uma outra rotina, por exemplo, conversar com pessoas, buscar uma alimentação saudável, buscar o apoio de familiares ou amigos, substituindo aquela rotina que você adquiriu, esse é um passo importante nessa transformação. O AA nos mostra através de pesquisas deles, que todas as pessoas que seguiram os 12 passos, mas nem todas obtiveram sucesso. E aquelas pessoas que não obtiveram sucesso, eles observaram que foram pessoas que não tinham um vínculo com a fé e a religiosidade. Então, eles mostraram que nesse movimento de transformação e de mudança de maus hábitos, a fé e a religiosidade é muito importante para conseguir essa transformação. Então, a gente conclui que, na verdade, nós somos uma coleção de hábitos, né? Tudo que a gente faz, da forma que a gente se alimenta, a forma que a gente se relaciona, a forma como a gente trabalha, como a gente cuida do corpo, obtém lazer e pratica esportes, tudo isso está baseado nos nossos hábitos, né? E também os hábitos negativos também, as situações que precisam ser mudadas, que precisam ser identificadas, né, para a gente conseguir mudar, fazer uma transformação nessas rotinas. E como mudar esses hábitos? Que passos que a gente pode dar para mudar esses hábitos, né? Uma vez que a gente conhece como que esse mecanismo funciona, como que o hábito funciona, a gente passa a ganhar poder sobre ele, né? Então, o interessante desse livro é que ele mostra como que funciona a ciência do hábito e você ganha poder sobre ele, mas só isso não é necessário, né? Então, a gente viu que a busca da religiosidade e a fé é importante nessa transformação também, né? Então, o conhecimento desse loop, dessa deixa, da rotina que leva a isso, e da busca da compensação, conhecer esse loop é importante, mas isso não basta, né? Como é que esse conhecimento pode nos ajudar na nossa reforma íntima? Importante, primeiro, a gente compreender o que é a reforma íntima, né? Será que Jesus mencionou nas suas instruções, nos seus ensinamentos, a reforma íntima? Sim, Jesus citou isso várias vezes, né? No Evangelho de João, a gente vê a citação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Jesus estava propondo aqui uma busca contínua, um processo contínuo de autoconhecimento. Conhecer a sua verdade e ela vai te libertar, né? Conhecer a sua intimidade espiritual, as suas imperfeições, né? Os seus hábitos que não são bons, o que você pode fazer de melhor. Jesus também nos ensinou que todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo, ou seja,
Aqui ele está nos sugerindo uma superação das nossas limitações, superar e nos desvencilhar dos nossos vícios e nossos defeitos, para a gente não ficar escravo dessas imperfeições. O apóstolo Paulo também nos ensina na carta aos Efésios, falando assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renovação, mudança no modo de sentir. Consiste na busca de uma vivência evangélica por uma transformação, né? Transformação no modo de sentir, no modo de agir, no modo de pensar, com os outros e com relação ao mundo. Jesus também nos ensina: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Né? Aqui, Jesus nos coloca uma meta, né? Uma meta que pode parecer difícil, mas nós devemos né? Seguir rumo à perfectibilidade, né? Nós devemos conhecer as nossas potencialidades, conhecer também as nossas fraquezas e trabalhar nesse caminho de transformação e de mudança das nossas rotinas, né? O filósofo Sócrates, muitos séculos antes de Jesus, já nos dizia: conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Como conhecer? Conhecer as nossas imperfeições, os nossos defeitos e também as nossas potencialidades. E como conhecer? Primeiro, através da autoanálise, né? Nos conhecendo através da autoanálise, fazendo a análise dos nossos comportamentos, dos nossos atos, né? De como nos relacionamos. Nos conhecer através da dor. Às vezes é necessário sermos submetidos a uma condição de dor, de prova pela dor, que pode ser a dor física, mas pode ser a dor da perda de um ente querido também. Nos conhecermos através do convívio com o próximo, né? Sem o convívio com o próximo, nós não evoluímos. Ninguém vai evoluir sentado no topo de uma montanha apenas orando, né? Existe a necessidade do convívio e do relacionamento para essa evolução. E a doação de si mesmo, ser um abnegado, ser um devotado ao próximo, pensar no próximo, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, né? Então, esse é o caminho de conhecer-se. E o que pode ser transformado, né, nessa reforma íntima? Os nossos vícios, o fumo, o álcool, as drogas, a gula, os vícios sexuais, né? Os nossos defeitos também, né? O egoísmo, o orgulho, o ódio, a vingança, a maledicência, a impaciência. Tudo isso faz parte, deve fazer parte do nosso processo, do nosso projeto de transformação pessoal e de melhoria. O que são os vícios, né? Kardec faz uma pergunta aos espíritos e eu achei bastante interessante a colocação, né? Primeira pergunta de Kardec, né? Kardec pergunta assim: a natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Ou seja, nós não temos na nossa estrutura, no nosso meio ambiente, na nossa estrutura orgânica, nós não temos tudo o que precisamos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteram a constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Necessidades que não necessariamente precisamos. Necessidades que às vezes vêm do nosso subconsciente, né? Será que precisamos dessas posses, desse acúmulo, desses bens, desses hábitos, né? Para nossa reflexão, né? Jesus coloca, né? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, e
o Pai os alimenta. Olhai os lírios do campo, né? Que crescem e nem trabalham nem fiam. Ou seja, a natureza, o conjunto harmonioso da natureza, nos oferece tudo que nós necessitamos, não precisamos mais. E as causas dos vícios? Aonde estão as causas dos vícios? Né? O Espiritismo nos ensina que, primeiro, conforme dissemos, na imaginação, na busca de desejos inconscientes, que cria carências que não necessariamente nós temos. Nos envolve nos prazeres e nos absorve nas sensações. Isso acaba se tornando hábitos repetitivos, né? De desejos inconscientes. Os vícios são, portanto, necessidades artificiais que a nossa própria consciência criou, né? Não é uma necessidade legítima, são desejos inconscientes, né, que são criados. E esses são os vícios, essas necessidades artificiais. Mas também sabemos de situações médicas, situações neurológicas de dependência física e psíquica, né? Que isso requer tratamento especializado, um apoio médico especializado, né? E às vezes um apoio espiritual também, né? Além disso, o Espiritismo nos ensina que existem também as tendências reencarnatórias, né? Precisamos nos lembrar que o perispírito guarda e nos traz reflexos e impregnações magnéticas de imantações recebidas pelo corpo que vêm de situações que se transportam, situações que vêm do passado, né? E essas tendências, elas acabam se manifestando, né? E acabamos nos sucumbindo diante de mesmos vícios que tínhamos em vidas passadas, né? São situações complexas. A doutrina espírita nos ensina que isso podem ser situações dos casos crônicos e patológicos que requer tratamento médico, né, da ciência, dos especialistas, mas tratamento do espírito também, né? É isso que a gente precisa se refletir. Também não podemos nos esquecer das influências das más companhias, né? Os pais sabem muito bem o que significa a influência das más companhias. Mas nós não estamos sozinhos o tempo todo. A gente também tem influência de más companhias dos desencarnados, né? Então, é importante a vigilância, a oração e a vigilância e os nossos comportamentos que vão atrair ou repelir tudo tudo que nos envolve, não é isso? É importante a gente compreender que, baseado nos ensinamentos do Mestre, há libertação. A reforma íntima é a libertação, é o mecanismo de salvação. O Espiritismo nos explica que fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de libertação, de ser atendido pelo plano espiritual. Nós sabemos que a felicidade dos espíritos ela é sempre proporcional à sua elevação, né? A questão 967 do Livro dos Espíritos nos explica isso. Então, precisamos compreender que depende de cada um abrandar esses males e ser feliz. Então, que a gente possa compreender, seguir os mestres, os passos do Mestre Jesus, os ensinamentos de Jesus, e que possamos compreender que a perfeição nossa vai ser proporcional ao quanto de dedicação ao próximo que nós tivermos, né? E nessa escala, amar ao próximo, amar aos inimigos é o ápice, né, do amor. Então, que nós possamos compreender esse ensinamento e ter a perfeição como uma meta de nossas vidas.
Obrigado pela oportunidade e até o próximo encontro, seguindo os passos do Mestre Jesus. Agradecidos à nossa reflexão desta noite, vamos vibrando com muito amor, doando o nosso melhor aos encarnados e desencarnados, necessitados de fluidos benéficos e reconfortantes. Que o olhar de Jesus abranja a todos, fortalecendo a fé, a esperança, confiança e coragem. E assim, nessa sintonia, rogamos à equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as águas das nossas casas, dos nossos lares. Gratidão, gratidão e graças a Deus.